Uma dúvida que muita gente tem em relação a derivar é por onde eu começo a derivar? Qual a regra de derivação que eu tenho que utilizar para fazer a derivação? Nesse vídeo a gente vai trabalhar com derivadas parciais e a gente vai falar principalmente da regra do produto. Quando que eu preciso usar a regra do produto e quando eu não preciso usar a regra do produto quando eu faço essas derivadas parciais. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Bom, a ideia aqui nesse vídeo é a gente olhar para essas duas funções aqui e decidir se a gente vai utilizar a regra do produto ou não. Primeiro a gente tem que identificar que são funções de duas variáveis, então a gente vai fazer derivadas parciais de primeira ordem em relação a essas duas variáveis, x e y, sempre lembrando que se tiver mais variáveis aparecem mais derivadas de primeira ordem. E a gente vai precisar também da regra do produto, que fala que o vezes v, se eu tenho duas funções e eu quero derivar a multiplicação dessas duas funções, a derivada vai ser u' v mais u v', aquela mesma regra que aparece lá na tabela de derivação. Como aqui eu também tenho uma exponencial, coloquei aqui a derivada da exponencial, que se eu tenho uma derivada de uma e na u, então esse u aqui pode ser qualquer coisa, isso vai ser igual a u' e na u. Sempre lembrando que quando a gente olha lá na tabela, a derivada da exponencial já está uma derivada na exponencial junto com uma composição, por isso que aparece esse u', tá? Mas se for, por exemplo, derivada em relação a x de e na x, esse u' fica 1 e aparece apenas o e na x. Então, olhando aqui para essa primeira função primeiro, e na xy, como é que a gente vai derivar e na xy? A gente tem um produto aqui, x vezes y, mas a gente tem um produto de duas funções que dependem de x, né? Essa é a pergunta inicial. A gente está aqui falando de derivadas parciais e a gente está fazendo derivadas de primeira ordem em duas variáveis diferentes. Então, quando eu falo em relação a x, eu tenho que ver se tem um produto de duas funções que dependem de x. Nesse caso, eu não tenho. Por mais que a gente tenha um produto, esse y ele se comporta como uma constante quando a gente está derivando em relação a x. Então, eu tenho um produto de uma constante vezes x. Então, na hora de derivar, eu não vou precisar derivar pensando na regra do produto. Mas é uma exponencial, então eu vou usar a regra da exponencial. Então, eu coloquei aqui. O u, no nosso caso, é esse x vezes y. Então, vai ficar a derivada de x vezes y vezes e na u, que é o x vezes y. E aqui eu coloquei um pouco de abuso de notação, porque eu usei esse linha. Esse linha é quando a gente está falando de uma função de uma única variável. Mas nesse caso já está explícito que essa derivada é em relação a x. Então, sempre que eu colocar a linha, vai se referir à derivada parcial que a gente está calculando. Então, eu vou derivar esse x vezes y em relação a x. Então, eu vou derivar o x, isso é igual a 1. O y eu vou manter porque ele é uma constante vezes uma função, então mantém. E aí fica a exponencial da mesma forma que a gente tinha construído pela regra de derivação da exponencial. Finalizando, isso é y e na xy. Claro que aqui eu fiz bem passo a passo, mas se você já tiver mais facilidade, você já pode olhar para isso, derivar o x e ver que sobra apenas o y, e aí a derivada da exponencial é o e elevado ao u, que no nosso caso é o x vezes y. Se a gente for agora derivar em relação a y, a gente vai usar a mesma ideia. A derivada da exponencial, a gente vai usar essa regra, a derivada de u vezes e na u, só que esse linha que eu coloquei, ele está associado com a derivada em relação a y. Então, eu vou manter o x, porque o x se comporta como constante nessa situação, e derivar o y. Vai ficar x vezes 1, que é a derivada de y, vezes a exponencial, que já veio ali da regra de derivação da exponencial. E aí finaliza, isso é x e na xy. E essa aqui são as derivadas de primeira ordem dessa função aqui. Agora a gente vai acrescentar esse x aqui a mais na função. E acrescentando esse x a mais, agora a gente consegue identificar que a gente tem uma função que é só o x,
vezes uma função exponencial. E nesse primeiro caso, a gente quer derivar em relação a x. Então, eu tenho uma função que depende de x vezes outra função que depende de x. Então, sim, eu tenho que usar a regra do produto. Como é que a gente monta a regra do produto? O x vai ser o meu u, o e na xy vai ser o meu v. Então, eu vou derivar o x e manter a exponencial, sempre cuidando com a notação, né? Mas vou manter o x e derivar a exponencial. Só que essas duas derivadas que aparecem são em relação a x. Derivada de x em relação a x é 1, mantém a exponencial, mais x, e a derivada de e na x e y em relação a x, a gente fez ali no slide anterior, é igual a y e na xy. Então, vai manter esse x e vai multiplicar por essa função aqui. Então, só ajustando, isso é e na xy, porque multiplicar por 1 não vai interferir, e vai aparecer no segundo termo xy e na xy. E essa é a derivada de primeira ordem em relação a x dessa nossa função. Agora a gente vai olhar a derivada parcial de f em relação a y, a segunda variável. E aí a pergunta: existe uma multiplicação de duas funções que dependam de y? A gente ainda tem uma multiplicação aqui, uma multiplicação da exponencial, mas a gente já sabe que da exponencial não vai interferir, né? Não é um produto, porque a gente está fazendo derivadas em variáveis diferentes. E esse x agora que está multiplicando, ele fez sentido usar a regra do produto para a derivada em relação a x, porque é uma função que depende de x, vezes a exponencial que também depende de x. Nesse caso aqui, não precisa usar a regra do produto. A gente vai olhar para esse x como constante e derivar a exponencial de e na xy em relação a y. Mas isso a gente já fez também, essa derivada é igual a x e na xy. Então, usando a regra da constante vezes função, a gente vai manter a constante, que é o x, e vai derivar o e na xy, que é x e na xy. E por fim, isso é x quadrado e na xy. Para a gente finalizar, a gente vai calcular as derivadas parciais de primeira ordem dessa função aqui. E observem que a gente tem um x quadrado, um cosseno de x. Então, duas funções que dependem de x multiplicadas. E a gente tem um y ao cubo e um e na y. Duas funções que dependem de y também multiplicadas. Então, a gente vai ter que usar a regra do produto nas duas situações. E para começar, para a gente organizar um pouquinho melhor, eu vou reescrever esse produto de uma forma que a gente concentre o que tem y e o que tem x. Eu coloquei os y aqui primeiro porque a gente vai derivar em relação a x primeiro. Então, a constante fica na frente. Em geral, a gente organiza assim, matematicamente. O que é constante vem primeiro e depois o resto. E aí, a gente vai derivar só essa parte que eu coloquei aqui em azul, porque o e na y e o y ao cubo se comportam como constante quando eu vou derivar em relação a x. Então, a derivada parcial de f em relação a x vai ser manter essa parte que depende só de y e derivar essa parte que depende de x. Como é um produto, usamos a regra do produto. Então, vou manter essa primeira parte, tá aqui fora do parênteses. E aí, a regra do produto fala: deriva a primeira e mantém a segunda, mas mantém a primeira e deriva a segunda. Essa derivada aqui, de novo, notação, é derivada em relação a x. O resto eu vou manter e só vou derivar essas partes que estão aqui em azul. Então, a derivada de x quadrado é 2x e a derivada de cosseno é menos seno. Só que o menos eu já trouxe aqui para frente do x quadrado. Essa é a derivada parcial de f em relação a x. E se eu quiser, eu posso organizar de uma maneira diferente, fazendo a distributiva. Então, vou colocar primeiro 2 na frente, então vai ficar 2x, y ao cubo, cosseno de x e na y. Geralmente a gente coloca assim, constante, depois as potências de x e y, sempre seguindo a ordem alfabética. Então, primeiro x, depois o y. Aí depois vem as outras funções, trigonométricas e exponenciais. E aqui na segunda parte é a mesma coisa. Eu vou manter o x quadrado, o y ao cubo vem para cá. E aí a gente vai ter o seno de x e o e na y. E essa aqui é a derivada parcial de f em relação a x dessa função aqui. Para a derivada parcial em relação a y, eu vou organizar de novo. Só que quem ficou em azul agora vão ser esses dois termos, essas duas funções que dependem de y.
Então, a derivada parcial de f em relação a y vai ser, mantém essa parte que depende de x e deriva essa parte que depende de y. Aplicando a regra do produto, então a gente deriva a primeira e mantém a segunda, mas mantém a primeira e deriva a segunda. Então, para o próximo passo, eu só vou mexer nesses termos que estão aqui em azul. Por mais que eu estou sendo um pouco repetitiva, mas é sempre importante frisar que esse linha aqui, ele significa a derivada parcial que a gente está fazendo no momento, aqui é em relação a y, mas na situação anterior era em relação a x. A derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado, e a derivada de e na y é o próprio e na y quando a gente faz em relação a y. Se quiser fazer distributivo, então a gente vai ter 3x quadrado y ao quadrado, cosseno de x e na y, que é a multiplicação desse termo por esse, e agora se a gente fizer esse termo por esse, vai ficar x quadrado y ao cubo, cosseno de x e na y. E assim a gente fecha esse vídeo calculando as derivadas de primeira ordem dessas três funções e sempre pensando quando eu preciso e quando eu não preciso usar a regra do produto. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido mais essa relação entre derivadas parciais e regra do produto. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos teus estudos e até o próximo vídeo.